Racismo, fascismo, antifascismo, todos esses temas passaram a fazer parte do debate político nos últimos dias. Então vamos entender como tudo isso aconteceu e por que todos esses temas estão relacionados, inclusive aqui no Brasil, com esses últimos protestos violentos que se iniciaram. Tudo começou com a divulgação de um vídeo na semana passada, onde um homem negro de 40 anos chamado George Floyd estava deitado no chão e um policial branco estava forçando o seu joelho no pescoço deste homem. Durante quase 9 minutos, enquanto o homem falava que não conseguia respirar, ele repetiu essa frase algumas vezes, ele acabou sendo levado para o hospital no mesmo dia e morreu. O policial Derek Chauvin foi detido na última sexta-feira, dia 29 de maio, e responde por homicídio culposo e assassinato em 3º grau. E aí essa frase, I can't breathe, eu não consigo respirar, que foi repetida várias vezes por Floyd, virou uma espécie de bordão das pessoas protestando para que houvesse justiça com a sua morte. Então, pessoal, se você assistiu o vídeo, não tem como não se comover, realmente é muito chocante você ver o homem ali tentando falar, né, que está correndo risco de vida, que não consegue respirar e o policial não se mexe. Então, realmente é muito revoltante esse vídeo da morte de Floyd. E aí esse acontecimento acabou desencadeando uma série de protestos nos Estados Unidos. Primeiro incendiaram uma delegacia em Minneapolis, a cidade onde aconteceu isso, e depois os protestos começaram a escalar, ficar cada vez mais violentos, e hoje a gente vê realmente esses protestos sendo incentivados por grupos terroristas nos Estados Unidos, como os antifas, os chamados antifascistas, que estão se aproveitando dessa situação para promover um caos social completo, e a gente vê patrimônio público sendo depredado, prédios sendo incendiados, carros de policiais sendo atacados, sendo queimados, e pessoas roubando comerciantes, invadindo lojas, roubando mercadorias. Ou seja, aconteceu esse fato inicial, que foi a morte do George Floyd, e aí alguns grupos de extrema esquerda, grupos terroristas, inclusive o Antifa nos Estados Unidos vai ser classificado agora como um grupo terrorista, segundo o Trump. Eles estão se aproveitando da situação exatamente para promover esse caos generalizado. E agora os tais antifascistas chegaram ao Brasil. No último domingo vimos protestos aqui em São Paulo com membros de torcidas organizadas, supostamente protestando a favor da democracia, mas a gente viu os mesmos atos de vandalismo, de depredação de patrimônio público acontecendo. Então, esses protestos que se iniciaram agora aqui no Brasil estão sendo inspirados por essa onda de protestos nos Estados Unidos, e isso é muito preocupante. A definição de fascismo, segundo o próprio Mussolini, é tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, essas pessoas que se dizem antifascistas sequer entendem o que quer dizer o fascismo, né? A direita conservadora, os liberais acreditam exatamente na liberdade individual, né, na liberdade de cada pessoa de poder exercer a sua liberdade de expressão, de poder fazer o que quiser, desde que não prejudique outra pessoa. E o conceito do fascismo prega um Estado totalitário, vigilante, que vai controlar a vida de toda a população. Como ele diz aqui, nada fora do Estado. O Estado controla tudo numa sociedade fascista, que é o oposto do que a direita, de forma geral, defende. É o oposto do que conservadores e liberais defendem. Ou seja, os que se chamam de antifascistas, na verdade, não entendem absolutamente nada do que estão defendendo e estão utilizando de métodos exatamente fascistas, né, pregando violência, querendo que tudo parta a partir de um planejamento estatal, que o Estado controle como vai ser a vida das pessoas. É exatamente esse fascismo que essas pessoas querem e que é tanto defendido pela esquerda. Então não podemos permitir que a violência, a depredação de patrimônio público, né, o caos social se torne uma resposta legítima para qualquer injustiça que foi praticada. É óbvio que a morte de George Floyd é extremamente grave, tem que ser repudiada e tem que ser combatida para que isso não aconteça mais. O policial está preso e será condenado por isso, irá pagar
pelo que ele fez. Agora, não podemos permitir que grupos de extrema esquerda, grupos terroristas, né, utilizem essa situação para promover uma quebradeira generalizada, porque é isso que eles querem. Eles querem o caos, porque é em cima do caos que eles podem promover mudança, que eles podem fazer a revolução que eles tanto imaginam. Então precisamos sim combater essas injustiças, precisamos combater o racismo. Esse é um problema real, mas não podemos permitir que isso seja justificativa para promover uma revolução socialista, um caos social, e é exatamente isso que grupos de esquerda estão fazendo nos Estados Unidos e que agora vão começar a tentar fazer no Brasil.